Seja bem-vindo a mais uma aula de inglês nível 3. Nós vamos aprender a expressar situações programadas, a aplicar corretamente a estrutura going to, a expressar situações negativas, interrogativas e a praticar as habilidades comunicativas, situações que nós já estamos fazendo ao longo do nosso curso, ok? Então, na aula de hoje, podem se preparar, nós vamos aprender a expressar no futuro, a expressar situações programadas, situações agendadas, situações que não dependem, às vezes, das nossas ações, mas que podem acontecer, independente ou não da nossa vontade. Para esta situação, por último citada, nós usamos também o going to. Então, venham comigo e vamos aprender muito mais. Como eu disse, pessoal, nós vamos trabalhar o going to. Nós vamos falar sobre futuro, nós vamos falar sobre planos. E para esta aula, nós vamos começar com o texto I'm going to travel in January. Guido and Josh are talking about Guido's plans for his vacation in January. Listen and read. Guess what? I'm going to travel to Fernando de Noronha in January. Wow, that's awesome! Who are you going to travel with? I'm going to travel with my parents and my little brother. So your sister is going to stay home? Yes, she is. She has to work. Wow, that's a real vacation then. How long are you going to stay there? We're going to stay on the island for a week. And where are you going to stay? We're going to stay at a small hotel called Pousada da Estrela. And you, what are you going to do in January? Well, I'm not going to travel. I'm going to stay home and play soccer with my friends all day long. Guido and Josh are talking about Guido's plans for his vacation in January. Listen and read. Guess what? I'm going to travel to Fernando de Noronha in January. Wow, that's awesome! Who are you going to travel with? I'm going to travel with my parents and my little brother. So your sister is going to stay home? Yes, she is. She has to work. Wow, that's a real vacation then. How long are you going to stay there? We're going to stay on the island for a week. And where are you going to stay? We're going to stay at a small hotel called Pousada da Estrela. And you, what are you going to do in January? Well, I'm not going to travel. I'm going to stay home and play soccer with my friends all day long. Muito bem, então aqui no texto, como vocês ouviram por duas vezes, nós temos uma situação de futuro, certo? Uma situação de futuro com a expressão going to. Se vocês observarem atentamente comigo, eu tenho praticamente em todo o texto a expressão going to mais o verbo be, tá? Como assim a estrutura going to mais o verbo be? Deixa eu mudar aqui este destaque. A estrutura going to, ela sempre aparece com o verbo to be, tá? Destacando aqui para você no título, eu tenho I'm, aqui nós já sabemos que é a forma do be, am, certo? Am, mais a estrutura going to. Então, pessoal, toda vez que você quiser usar o futuro para situações programadas, você vai usar a estrutura do verbo to be, e obviamente o verbo to be vai concordar com a pessoa, mais a estrutura going to. O travel, você já sabe que significa viajar. Então, eu vou viajar em janeiro. Então, fique atento, tá bom? Fique atento, marque aí na sua apostila, destaque aí na sua apostila. De uma maneira bem resumida, eu quero comentar com você esta estrutura para que você possa acompanhar comigo todo o texto. Eu disse anteriormente que para você expressar planos no futuro, você usa aqui no cantinho, tá? O be mais a estrutura going to. Na próxima aula, eu vou dar uma explicação, uma explanada melhor neste conteúdo. Então, se eu tenho aqui o verbo be, então você já sabe que são três formas no presente. O am, que eu usei no título, o is e também o are.
Aí você tem que ficar atento quando usar, deixa eu voltar para cá, quando usar o be going to, tudo bem? Mas eu vou falar mais sobre este tema com vocês em breve, daqui a pouco, porque agora, observe aqui, a conversa entre o Guto e o Josh acontece. Guess what? Esta expressão guess what significa adivinhe. Imagine só. Adivinhe, imagine só. O que será que eles estão falando? Este guess what, vou até fazer outra caixinha aqui para reforçar um pouquinho, mas acho que eu vou ter que aumentar a intensidade do círculo. Deixa eu subir aqui para 20%, já está, vou aumentar para 100%, vamos colocar 100%, porque 100% aí ela vai ficar bonitinha, ó, tá vendo? Ó? Guess what? Adivinhe. Adivinhe o quê? Guess what? I'm going to travel to Fernando de Noronha in January. I'm going to travel to Fernando de Noronha in January. Destaquei para você aqui o uso do going to para programar uma ação. Então, eu posso deduzir o quê? Que toda vez que aparecer este going to, é o mesmo que eu falar. Eu vou, certo? Toda esta estrutura para a palavrinha vou. Eu vou travel, viajar para Fernando de Noronha em janeiro, em January. Uau! A expressão uau significa puxa. A pessoa que ela está, fantasiada com a viagem da pessoa. Uau, puxa, Fernando de Noronha. Deixa eu apagar isso aqui também para ficar 0. That's awesome. Outra expressão que você deve conhecer e guardar aí no coração, viu? That's awesome significa que incrível. That's awesome significa que incrível. Deixa eu colocar aqui no cantinho para você. Que incrível, que mágico. É uma coisa fantástica, ok? Awesome. Who are you going with? Meus queridos, eu quero comentar com você o seguinte. Toda vez que você tiver a palavrinha who no início e a palavrinha with no final, eu quero saber com quem. Ok? Com quem? Are you? O are, ele está antes do sujeito, porque você já aprendeu que toda vez que você tem o be em uma pergunta, nós fazemos esta tal inversão. Who are you going to travel with? E apareceu o que novamente aqui? Apareceu a expressão going to. Observe. Who are you going to travel with? Com quem você vai viajar? Aí a resposta vem logo aqui abaixo. I'm going. Novamente, você pode observar aqui o uso da estrutura, o verbo be mais going to. I'm going to travel with my parents, with my little brother. Você consegue me dizer o que está sendo expresso aqui. Ou seja, eu vou viajar with my parents, com os meus pais, and my little brother. Little brother, meu irmãozinho, ou meu irmão mais novo. So, quero que você destaque aí mais um termo que é bem usado na língua inglesa, a palavra so. A palavra so significa então. Your sister is going to stay home. So, your sister is going to stay home. Então sua irmã vai ficar em casa? Sua irmã vai permanecer em casa? A resposta do guru é yes, she is. Sim, ela vai. Não entendi. Então, toda vez que eu quiser dar resposta curta no futuro com o going to, resposta curta, eu vou usar semelhante ao uso do verbo be. É isso? Sim, é isso. Se você fez a pergunta com isso, você responde com isso, resposta curta. Yes, she is. She has to work. Então, observe, ela não vai viajar para Fernando de Noronha porque ela tem que trabalhar. Isso mesmo. She has to work. Wow! That's a real vacation then. That's real vacation then. Férias bacanas, férias reais, férias de verdade. A ideia passada aqui pelo Josh, that's a real vacation then. Então, são férias bacanas, férias reais. Apareceu aqui a estrutura how long.
A estrutura how long, que eu vou destacar aqui e você também, significa quanto tempo. Anotem aí para você não esquecer. Quanto tempo. Minha letra não está muito bonita, viu, pessoal? É por causa da coordenação motora nessa placa. Ok. How long are you going to stay there? Quanto tempo você vai ficar lá? Fique atento aqui. Se você usou o are, é devido à palavra you, ok? E volte a observar lá em cima, no cantinho da tela. Vamos destacar lá em cima para você não esquecer. Eu coloquei aqui para você o seguinte: é uma estrutura, certo? Que nós usamos com o verbo be going to. É uma situação que você não pode esquecer, tá? As formas do be e logo em seguida o going to. E continuando então, aqui na fala do Guto nós temos we are going to stay on an island. Aqui eu quero a sua atenção. We are going to stay in an island. Observe aqui que o RE é a forma contraída do verbo be que você já aprendeu. We are going to stay. Vamos ficar, vamos permanecer, vamos nos hospedar em uma ilha, on an island. Esta palavrinha aqui, pessoal, nós pronunciamos assim, ó, island, alright? On an island for a week, por uma semana. Ok? And where are you going to stay? E onde vocês vão ficar? Pessoal, preste atenção. Aqui eu disse que eles vão para uma ilha, certo? Are you going to stay? Eu quero saber onde eles vão se hospedar, o local exato da hospedagem. É dito que we are going to stay, nós vamos ficar em um hotel pequeno, um pequeno hotel chamado Pousada da Estrela. E você? Certo? What are you going to do? What are you going to do? O que você vai fazer em janeiro? Aí ele diz, well, I'm not. Observe a aplicação da negativa aqui. I'm not going to travel. Eu não vou viajar. I'm going to stay at home. Eu vou ficar em casa. And play soccer with my friends all day long. E apareceu aqui uma outra estrutura. All day long. Este all day long, vou colocar até de azul, significa o dia todo. Anotem aí para mim, porque o restante da frase você sabe. Vou ficar em casa, stay at home, and play soccer. E jogar futebol com todos os meus amigos o dia todo. Beleza? Perfeito? Vamos fazer o seguinte, você vai ouvir o texto mais uma vez, depois você vai pausar o vídeo e vai fazer a leitura silenciosa ou em voz alta para você praticar a pronúncia. Então você vai ouvir o texto por completo agora, de os dois conversando, e depois você vai praticar a leitura aí por 2-3 minutos, tá bom? Vamos lá então? Mais uma vez o áudio. Gudo and Josh are talking about Gudo's plans for his vacation in January. Listen and read. Guess what? I'm going to travel to Fernando de Noronha in January. Wow, that's awesome. Who are you going to travel with? I'm going to travel with my parents and my little brother. So your sister is going to stay home? Yes, she is. She has to work. Wow, that's a real vacation then. How long are you going to stay there? We're going to stay on the island for a week. And where are you going to stay? We're going to stay at a small hotel called Pousada da Estrela. And you, what are you going to do in January? Well, I'm not going to travel. I'm going to stay home and play soccer with my friends all day long. Agora, você vai pausar o vídeo e responder as J perguntas sobre este texto. E volte daqui a pouquinho. Pause o vídeo. Exercício feito, nós vamos agora prosseguir. E prosseguiremos com a correção da pergunta number 1, sempre fazendo, prestando atenção e fazendo as devidas anotações. Where is Gudo, or Guto, going in January?
Observem atentamente aqui que nós temos a palavra where, é uma palavrinha-chave. A palavra where significa onde. Então, aqui, nós queremos saber onde Guto going in January. Onde o Guto vai em janeiro. Aí, ele começa o texto lá acima, tá? Você pode voltar no texto aí acima. Guess what? Adivinhe? I'm going to travel to Fernando de Noronha. Gente, se eu estou perguntando sobre o Guto, eu começo respondendo com o próprio Guto. He, ou Guto, is going to travel to Fernando de Noronha. Eu vou resumir aqui, tá? Abreviar. Fernando de Noronha. Mas, de fato, o que o nosso coleguinha vai fazer já está aqui, ó. He is going to travel to Fernando de Noronha. A próxima pergunta, nós temos também uma palavrinha-chave, é a palavrinha who no início e a palavrinha with no final. A pessoa quer saber com quem ele vai. Então, who is he going with? Com quem ele vai? Lá no texto ele diz para nós que ele vai com quem? Ah, muito bem. He is going, vou abreviar aqui, ó. He is going with his parents and brother. Little brother, se você quiser completar. Agora, se você quiser fazer até diferente, ele vai com quem, gente? Ele vai com os pais e com o irmão. Aí, se você quiser resumir, você pode. Se ele vai com os pais e o irmão, né? Então, ele vai com a família dele, with his family, menos a sister, porque acho que a sister não vai, não, ok? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Is her sister going? Is her sister, observe aqui, is her sister going to travel either? A palavra either é uma palavra nova, é uma novidade para nós e eu quero que você tome nota aí. A palavra either significa também. Então, observe, sua irmã... deixa eu melhorar isso aqui. Sua irmã vai viajar também? A resposta dada por ele, qual foi, gente? Não, ela não vai. Então, no, she isn't. Ele diz lá no texto que a irmã vai fazer o quê? Vai ficar em casa. Então, apareceu a expressão how long, na letra D, que você já sabe o que significa. Há quanto tempo? Are they going to stay? Are they going to stay? Quanto tempo eles vão ficar lá? No texto ele diz que vai ficar em uma ilha por uma semana. Então, he's going... Ali a pergunta foi feita com they. Então, eu vou responder com a palavra they. Deixa eu apagar isso aqui. Então, they are going to stay. They are going to stay for 1 week. Nossa, mas a sua letra não está ajudando. Melhora isso aí, querido. Então, vamos melhorar isso aqui. Vamos lá, borrachinha. Ok. For 1 week. Ok, muito bem. Próxima perguntinha. Are they going to stay on a farm? Observem atentamente. Are they going to stay? Deixa eu pegar o marca-texto. Are they going to stay on the farm? Eles vão ficar em uma fazenda? Sim ou não? Não, eles vão ficar em um hotel, em uma pousada. Mas a resposta objetiva é qual? Qual é a resposta objetiva? No, they are not. Ou no, they aren't. Is Josh going to travel on his vacation? Aqui eu perguntei se o amiguinho dele, se o Josh vai fazer a mesma coisa. O Josh vai viajar em suas férias, pessoal? Sim ou não? Não, ele não vai. Ele diz lá no finalzinho do texto. No, he isn't. Então, vocês podem observar uma coisinha aqui, pessoal. Que nestas duas últimas respostas, nós usamos as chamadas respostas curtas, respostas objetivas, ok? What is Josh going to do all day long?
nós já aprendemos que a expressão all day long significa o dia todo. O que o Josh vai fazer o dia todo? Ele diz pra gente, vamos usar o próprio nome dele, Josh is going to play soccer. Josh vai vai jogar futebol all day long, o dia todo. E com quem ele vai jogar o dia todo? Com o irmão. What is Guru's sister going to do? Aqui eu estou perguntando sobre a irmã do Guto. What is Guto's sister going to do? O que a irmã do Guto vai fazer? Ela vai trabalhar. She's going to work. Está no texto. Ela vai trabalhar. Is Josh going to stay home on his vacation? Outra pergunta que admite resposta curta. Normalmente as perguntas que admitem respostas curtas são perguntas diretas, certo? Então eu quero saber. Is Josh going to stay home on his vacation? Não, nós já sabemos que ele vai viajar. No, he isn't. Resposta curta. Não, ele não vai. What is the name of the hotel? Qual é o nome do hotel? Aí eu vou responder. O nome dele, its name is Pousada da Estrela. Não é isso? Muito bem. Aí, uma palavra pouco usada por nós é a palavra its. Aí você pergunta, por que eu usei este its? Bom, quando eu digo alguma coisa que se refere à minha pessoa, eu não digo a palavrinha my. My name is Enio Michel. Só que aqui eu não posso dizer my name is Pousada da Estrela. O meu nome não é Pousada da Estrela, mas o nome do hotel é Pousada da Estrela. Como não se trata de pessoa, se trata de um objeto, de um imóvel, então é justamente por isso que eu uso a palavra its, porque a palavra its está se refere-se ao hotel e não a pousada, e não a uma pessoa. Por isso eu uso a palavrinha its, alright? Vamos praticar a pronúncia e a leitura? Eu vou ler e você vai repetir após a minha leitura, ok? Vamos lá? Where is Guto going in January? He's going to travel to Fernando de Noronha. Who is he going with? He is going with his parents and brother. Is her sister going to travel with her? No, she isn't. How long are they going to stay? They are going to stay for 1 week. Are they going to stay on a farm? No, they aren't. Is Josh going to travel on his vacation? No, he isn't. What is Josh going to do all day long? Josh is going to play soccer. What is Guto's sister going to do? She is going to work. Is Josh going to stay home on his vacation? No, he isn't. What is the name of the hotel? Its name is Pousada da Estrela. Muito bem, como nós estamos falando de viagem,
Vamos verificar alguns termos utilizados para tal situação. Travel equipment. Repita comigo. Rucksack, sunscreen, torch, compass, tent. Muito bem, aqui você já tem a imagem que diz para você o que vem a ser cada termo. Rucksack significa mochila de viagem, né, de acampamento. Aqui eu tenho protetor solar, torch, lanterna, compass, bússola, e tent significa barraca, cabana. Conforme eu disse para vocês, meninos, o futuro com going to, ele é usado para expressar eventos que já foram planejados, anteriormente, com intenções no futuro. Conforme nós vimos na página 14, às vezes o próprio present continuous, observe aqui, o próprio present continuous pode ser usado com a mesma função. Qual função, pessoal? A função do futuro com going to. Tudo bem? Então, dito isso, vamos revisar uma pequena fórmula aqui no quadro. Temos aqui o 8K Tips. Este 8K Tips significa dicas da Helena Kemper e nós vamos falar agora do futuro com going to de uma maneira mais sintetizada. Observem aqui vocês todos que nós temos na formação o sujeito. Este sujeito podem ser as palavras I, you, he, she, it, certo? No singular pode ser we, pode ser they, não tem problema. Mas a sua atenção vai estar voltada também para o verbo to be. Porque o verbo to be nós temos três pessoas, três palavras, melhor dizendo, o am, o is e o are. E você já sabe usá-los perfeitamente, mais a expressão going to e, obviamente, a ação ou o que você planejou fazer no futuro próximo, tá bom? Vamos agora descer a página aqui para nós terminarmos esta explicação. I'm going to visit Rome next year. Eu vou visitar Roma. Observe aqui, eu usei o verbo be, né, que é o am, e usei a expressão going to. I'm going to visit Rome. Eu vou visitar, que é a ação. Roma e a expressão temporal ano que vem. Agora, meninos, para nós negarmos, nós vamos observar o seguinte. Nós vamos usar a palavra not, que você já sabe que significa não, após o verbo be. O verbo be nós também já conhecemos. São estas três palavras aqui na caixa. Is, are e am. Vou te dar exemplos. Repitam comigo após a minha leitura. Observe atentamente a primeira frase, que está na forma afirmativa. I am going to study English at Helena Kemper next year. Repita. Muito bem. Observaram atentamente que eu usei a expressão going to mais a ação estudar? Então, fique atento a esta ideia. Na negativa, nós temos aqui o seguinte. I'm not going to study English at Helena Kemper next year. Repita. Nesta situação, nós usamos a palavra not para negar. Not significa não. Para nós perguntarmos, nós vamos inverter, nós vamos trocar o verbo be com o sujeito. Observe na afirmativa repetindo após a minha leitura. I am going to study English at Helena Kemper next year. Observe agora a inversão na interrogativa. Am I going to study English at Helena Kemper next year? Observaram todos estes destaques? Eu vou estudar inglês na Helena Kemper no próximo ano? Exercícios. Façam o exercício 2, pausem o vídeo inicialmente, e depois a gente volta para a correção. Vamos lá então. Correção das atividades observando as gravuras.
nós vamos dizer o que as pessoas vão fazer, tudo bem? Este garoto aqui, ele está despertando, então ele vai levantar, certo? É um garoto, então é fácil. He is, porque para he eu uso o is. He is going to get up. Pronto, ele vai levantar. Aí, se você observar o reloginho aqui, podemos dizer que ele vai acordar às 7 horas. At 7 o'clock. Ok? Ou 8 o'clock. Ok? O ponteirinho aqui está meio pequenininho para a gente observar. Esta garotinha aqui vai tomar café da manhã. É ela. Então, she is, porque para she nós usamos o is. She is going to have breakfast. Muito bem. Aqui você percebe que os dois garotinhos estão dançando. Eles. Então, they. Para they, nós usamos o are. They are going to dance. Eles vão dançar. Vamos agora para as últimas gravuras. Deixa eu descer aqui. Ok. Você tem dois garotinhos que vão fazer o quê? Eles vão nadar, correto? They. Para they nós usamos are. They are going to swim. Eles vão nadar. E aqui eles estão vendo televisão e, pelo visto, filme de terror, filme de suspense. Observe os rostinhos deles aqui. Enfim, they são eles. Are going to watch TV.